Foi no dia 17 de julho de 1994 que o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, ao superar a Itália na disputa de pênaltis. Depois do 0-0 no tempo normal e na prorrogação, a Canarinho ficou com a taça ao converter 4 cobranças contra 3 dos italianos, que viram Roberto Baggio, então melhor jogador da equipe, desperdiçar sua última cobrança. De lá pra cá, já se passaram 26 anos, e em mais 2 oportunidades, o Brasil disputou a final da Copa, com um saldo de um vice e mais um título. Ao todo, o técnico Carlos Alberto Parreira convocou 22 jogadores, sendo que 11 atuavam no futebol brasileiro e a outra metade no exterior. Nos 7 jogos disputados, o Brasil venceu 5 e empatou 2, com Romário e Bebeto sendo os principais nomes da histórica conquista, já que mais da metade dos 11 gols saíram dos pés da dupla. Nesse vídeo, você vai ficar sabendo qual foi o último clube defendido na carreira por cada jogador que esteve presente no Mundial dos Estados Unidos. Atualmente exercendo o cargo de treinador de goleiros da seleção brasileira, Cláudio Taffarel foi o titular da meta durante toda a campanha do Tetra, e na época ele era jogador do Reggiana da Itália. Revelado pelo Internacional na metade da década de 80, o goleiro, além do Reggiana, também defendeu as camisas do Atlético Mineiro, do Galatasaray e do Parma, clube que acumulou 2 passagens, a última entre 2001 e 2003, quando resolveu encerrar a carreira. Zete foi o reserva imediato de Taffarel, e em 1994 o jogador defendia a camisa do São Paulo, clube que é bastante identificado e onde conquistou inúmeros títulos. Com passagens por Palmeiras e Santos, o goleiro nos últimos anos de sua carreira defendeu ainda as equipes do Fluminense, do União Barbarense e do Sport, onde resolveu encerrar a carreira em 2001 aos 36 anos. Gilmar Rinaldi era o mais velho dentre todos os jogadores convocados, já que na época, o goleiro que defendia o Flamengo tinha 35 anos de idade. Mais um que iniciou a carreira no Internacional, Gilmar não entrou em campo em nenhum dos 7 jogos, já que era o terceiro entre as opções, ficando atrás de Zete e de Taffarel. Além de Inter e Flamengo, o goleiro também defendeu São Paulo, e o último clube de sua carreira foi o Cerezo Osaka do Japão, onde atuou de 1995 até 97. Jorge de Amorim Campos, o popular Jorginho, foi titular em todos os 7 jogos da campanha. Porém, na finalíssima contra a Itália, ele teve de deixar o campo ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão. Revelado pelo América do Rio e com passagem bem-sucedida pelo Flamengo, o lateral direito em 1994 defendia o Bayern de Munique, e na Alemanha, além do clube, também defendeu o Leverkusen. No Brasil, Jorginho também atuou no São Paulo, no Vasco e no Fluminense, equipe que resolveu encerrar a carreira em 2002. Além de lateral direito, Cafu também podia atuar como volante, e na campanha do Tetra, além da final contra a Itália, ele também entrou em campo nos jogos contra Estados Unidos e Holanda. Único na história a jogar 3 finais de Copas do Mundo, Cafu, que já foi mencionado no vídeo dos jogadores do Penta, iniciou a carreira no São Paulo, e o último clube que defendeu foi o Milan em 2008. Titular da lateral esquerda nos 4 primeiros jogos, Leonardo chamou a atenção naquela Copa quando perdeu a cabeça e deu uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos, recebendo na hora o cartão vermelho. Dali por diante, o jogador, que tinha 24 anos, não foi mais escalado por Carlos Alberto Parreira, já que ficou suspenso. Revelado pelo Flamengo, Leonardo, além do rubro-negro, também atuou no São Paulo, no Valência, no Kashima Antlers do Japão, no Paris Saint-Germain e no Milan, onde encerrou a carreira em 2003. Reserva de Leonardo, branco a partir das quartas de final contra a Holanda assumiu a titularidade, e como um predestinado foi dele o gol da classificação no dificílimo jogo contra os holandeses. Branco iniciou a carreira no Internacional, e em 1994, aos 30 anos, ele defendia a camisa do Fluminense. Bastante rodado, o lateral esquerdo nos últimos anos de sua carreira ainda defendeu clubes como Flamengo, Middlesbrough da Inglaterra e Mojimirim, até retornar para o Fluminense em 98, onde resolveu se aposentar. O zagueiro Aldair esteve em campo nos 7 jogos, mas no dia estreia contra a Rússia, ele não foi titular, já que a princípio o dono da posição era Ricardo Rocha, mas como mesmo sofreu uma lesão, acabou abrindo espaço para Aldair. Ao lado de Márcio Santos, formou uma dupla de zaga bastante segura, e na época ele era jogador da Roma.
Revelado pelo Flamengo, Aldair no futebol europeu ainda jogou no Benfica e no Genoa, clube que se aposentou em 2004. Porém, em 2005, ele chegou a abandonar a aposentadoria para atuar algumas partidas pelo Rio Branco do Espírito Santo, se aposentando novamente naquele mesmo ano. Entretanto, em 2007, o jogador novamente largou a aposentadoria e fechou compromisso com o Murata de San Marino, onde atuou por 2 temporadas até se aposentar definitivamente em 2009 aos 44 anos. Márcio Santos foi titular em todos os jogos da Canarinho, tendo marcado um gol contra Camarões na fase de grupos. Revelado pelo Novo Horizontino, em 94 o zagueiro defendia o Bordeaux da França, e na Europa também chegou a atuar na Fiorentina e no Ajax. Já no Brasil, ele defendeu inúmeras camisas. Dentre as mais importantes destacam-se as do Internacional, Botafogo, Atlético Mineiro, São Paulo e Santos. E o último clube de sua carreira foi a Portuguesa Santista em 2004. Como já mencionado, Ricardo Rocha iniciou a Copa de 94 como titular, mas sofrendo uma lesão logo na estreia contra a Rússia, ficou de fora do restante da competição. Bastante rodado no futebol brasileiro e do exterior, em 94 ele era jogador do Vasco, e além do Cruz Maltino, no Brasil ele ainda defendeu equipes como Santa Cruz, Guarani, São Paulo, Santos e Fluminense, chegando a atuar também no Real Madrid. E o clube no qual resolveu atuar pela última vez foi o Flamengo em 1998. Ronaldão se tornou conhecido no futebol brasileiro após passagem bem-sucedida pelo São Paulo em meados dos anos 80 e começo da década de 90. E na Copa de 94, o zagueiro não entrou em campo em nenhum dos 7 jogos. Naquele ano, ele defendia a camisa do Shimizu do Japão, e no ano seguinte foi repatriado pelo Flamengo. Ainda jogou no Santos e no Coritiba, até se transferir para a Ponte Preta em 98, ficando no clube até 2002, quando resolveu encerrar a carreira. O volante Mauro Silva foi mais um que foi titular em todos os 7 jogos da vitoriosa campanha, e na época ele era jogador do Deportivo La Coruña da Espanha. Revelado pelo Guarani, Mauro Silva também atuou pelo Bragantino, e despertando o interesse do futebol europeu, foi negociado com La Coruña em 92. Dali por diante, ele não defendeu mais nenhuma equipe que não fosse o Deportivo, tendo sido a temporada 2004-2005 a última de sua carreira. Titular durante toda a campanha e capitão do time a partir das oitavas de final, o volante Dunga em 94 era jogador do Stuttgart e, além do futebol alemão, também atuou na Itália, onde defendeu as camisas de Pisa, Fiorentina e Pescara. Revelado pelo Internacional, o capita também atuou no Corinthians, no Santos e no Vasco, e entre 95 e 98 defendeu as cores do Júbilo Iwata do Japão. Em 99 retornou ao Internacional para encerrar a carreira, tendo sido o ano 2000 o último em que ele atuou. Nos 3 primeiros jogos válidos pela fase de grupos, Mazinho foi opção no banco de reservas, chegando a entrar em campo nos duelos contra Rússia e Suécia. Das oitavas de final em diante, ele assumiu a titularidade e não saiu mais do time, tendo marcado presença em 6 dos 7 jogos. Mazinho foi revelado pelo Vasco, jogando ainda no futebol italiano e espanhol, onde se tornou ídolo no Celta de Vigo. Além do Vasco, também teve uma passagem de destaque pelo Palmeiras, clube que defendia quando foi convocado em 94, e a última temporada de sua carreira foi a de 2001, quando defendeu o Vitória. A exemplo de Mazinho, o meio-campozinho defendia a camisa do Palmeiras em 94, e com sua regularidade foi titular em todos os 7 jogos. Mais um daquela Copa que iniciou a carreira no Flamengo, o jogador foi extremamente vitorioso em todos os clubes que passou, tendo atuado além do rubro-negro e do alviverde, também no Grêmio, no Yokohama do Japão e no Cruzeiro. Ainda jogou no Nova Iguaçu em 2005, e o último clube que defendeu foi o Miami dos Estados Unidos entre 2006 e 2007. Usando a camisa 10, Raí foi titular e o capitão nos 3 primeiros jogos, tendo marcado um gol de pênalti na vitória de 2-0 sobre a Rússia. Das oitavas de final em diante, ele acabou perdendo espaço, dando lugar a Mazinho, só entrando em cena novamente nos jogos contra a Holanda e Suécia, vindo do banco de reservas. Revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto e com passagem pela Ponte Preta e outra extremamente vitoriosa pelo São Paulo, o meio-campo em 94 defendia a camisa do Paris Saint-Germain, ficando na França até 98, quando foi repatriado pelo Tricolor. Jogou mais 2 anos no clube do Morumbi, tendo sido a temporada de 2000 a última de sua carreira.
O meia-atacante Paulo Sérgio jogou a maior parte de sua carreira no futebol europeu, onde atuou na Alemanha e na Itália. Revelado pelo Corinthians, Paulo Sérgio não foi titular em nenhum dos jogos da campanha, só entrando em campo nos duelos contra a Suécia e Camarões. Na época, ele era jogador do Bayer Leverkusen, e além do clube, também jogou na Roma e no Bayern de Munique, e o último clube que defendeu foi o Bahia em 2003. Atacante bastante rodado no futebol brasileiro, chegando inclusive a vestir a camisa dos 4 grandes do futebol paulista, Miller em 94 era jogador do São Paulo, clube que teve passagem extremamente vitoriosa e que é considerado ídolo. Na Copa do Mundo, ele só entrou em campo apenas uma vez, e a aparição foi no jogo contra Camarões pela fase de grupos. Com passagens pelo futebol italiano e japonês, Miller também jogou no Cruzeiro, e em seu final de carreira defendeu equipes como São Caetano, Tupi, Portuguesa e Ipatinga, onde se aposentou em 2004. Porém, em 2015, 11 anos após largar o futebol, ele voltou atrás e foi se aventurar no Fernandópolis da 4ª Divisão de São Paulo, tendo sido esse oficialmente o último clube que defendeu. Romário foi o craque da Copa de 94, liderando o Brasil rumo à final com gols decisivos, tendo ao todo balançado as redes 5 vezes. Na época, ele era jogador do Barcelona, e ao final da temporada foi eleito o melhor jogador do mundo. Cria do Vasco, o baixinho no futebol brasileiro só atuou em clubes do Rio de Janeiro, e além do Cruz Maltino, também jogou nos rivais Flamengo e Fluminense. Na Europa, ainda jogou no PSV e no Valência, e nos últimos anos de sua carreira, ainda atuou nos Estados Unidos e na Austrália. Se aposentou em 2007 no Vasco, porém, em 2009, ele resolveu cumprir uma promessa que tinha feito ao pai e largou a aposentadoria para jogar no América, tendo sido esse oficialmente o seu último clube na carreira. Grande parceiro de Romário na conquista do Tetra, Bebeto marcou 3 gols naquela Copa, sendo o mais inesquecível deles o contra a seleção dos Estados Unidos nas oitavas de final. Na época, com 30 anos, Bebeto era jogador do Deportivo La Coruña e na Espanha ainda vestiu a camisa do Sevilha. Revelado pelo Vitória, o atacante baiano teve passagem de destaque por Flamengo e Vasco, e nos últimos anos de sua carreira, ele ainda defendeu o Cruzeiro, Botafogo, Touros do México, Kashima Antlers do Japão e novamente o Vasco, até assinar com o Al Ittihad da Arábia Saudita, onde se aposentou em 2003. O atacante Viola, na época jogador do Corinthians, só entrou em campo na finalíssima contra a Itália, quando o jogo já estava na prorrogação, e demonstrando muita vontade levou perigo para a ótima defesa italiana. Além do Corinthians, o jogador vestiu importantes camisas no futebol brasileiro, como as de Palmeiras, Santos, Vasco, Guarani e Bahia. No final de sua carreira, ele acumulou passagens por milhares de clubes pequenos dos mais variados estados, e o último deles foi o Taboão da Serra de São Paulo em 2015, quando tinha 46 anos, tendo sido o último jogador do elenco tetracampeão a encerrar a carreira. Ronaldo Nazário, na época chamado de Ronaldinho, aos 17 anos era o mais jovem dentre todos os convocados, e dos 7 jogos disputados pelo Brasil, ele não foi utilizado em nenhum deles. Presente no vídeo do pentacampeonato, o fenômeno teve uma carreira extremamente vitoriosa e conquistou a idolatria por onde passou, tendo sido o Corinthians entre 2009 e 2011, o último clube defendido pelo atacante. Fala galera, curtiram? Então não esqueça também de deixar a sua opinião nos comentários.